a Inglaterra também não é perfeita. Oi, tudo bem? Eu já fiz um vídeo falando de 5 coisas que eu não gosto da Itália. Se você não viu o vídeo, vou deixar nos cards e com o link na descrição. E agora eu vim falar de 5 coisas que eu não gosto da Inglaterra, porque eu preciso ser imparcial e falar mal dos dois países, obviamente, não é mesmo? Não posso jogar o jogo da preferência aqui. Então, começando, a primeira coisa que me irrita muito na Inglaterra é o fato de que as casas, aluguéis de quartos e afins são muito caros e insalubres, assim, insalubres. Você paga pra alugar um quarto o mesmo valor que você pagaria pra alugar uma casa inteira em outro lugar do mundo. Fora que é muito difícil de encontrar, então tem muita gente naquele país e pouco lugar pra morar. Então gente que quer comprar casa, ou gente que quer alugar uma casa, ou alugar um quarto, e real de caro você gasta praticamente metade do seu salário ou mais. Na época que eu morava na Inglaterra, eu gastava mais do que metade do meu salário pra pagar apenas o aluguel de um quarto, que eu dividi uma casa com outras 4 pessoas, assim. A segunda, acho que praticamente todo mundo sabe disso, mas o clima na Inglaterra é terrível, é sempre cinza, tá sempre chovendo, é um clima muito depressivo. No inverno os dias duram muito pouco, você tem sol por pouquíssimo tempo. E mesmo no verão, não é que você vai ter um verão muito caloroso e gostoso. Você vai ter 3 dias de verão no ano e vai chegar a 27 graus e você vai ver todo mundo desmanchando, tipo, suando rios, porque eles não estão acostumados com isso. E quando você passa 11 meses com vento, com frio, com chuva, quando chega no 27 graus, você também vai estar suando e querendo que a chuva volte, que o vento volte pra amenizar um pouco. A terceira coisa que me irrita, eu acho que isso é mais pra países que falam inglês, porque eu já ouvi gente falando isso dos Estados Unidos também. Se você falar minimamente diferente deles, ou com um sotaque diferente, ou sei lá, uma palavra que tá minimamente errada, mas que no contexto é totalmente compreensível, eles não vão entender. Não vão entender, eles vão ficar te perguntando o que você tá falando, o que você tá falando, e você vai repetir, e aí eles vão falar, tipo, ah, não, tá, não tô te entendendo, e aí quando eles entendem, eles vão falar, ah, você quis dizer isso? E aí você falou assim, é exatamente o que eu falei. Não, você falou isso. Aí eu fico tipo, cara, é só o jeito que a pessoa fala, sabe? Não precisa fazer esse show todo. E aí eu tenho um exemplo de quando eu trabalhei lá. Eram 2 meninos conversando, eles estavam conversando sobre a manhã deles, que eles tinham feito na manhã antes de chegar pro trabalho. E aí o menino, que era eslováquio, perguntou se ele tinha tomado breakfast. E aí o inglês ficou tipo, quê? Aí ele, breakfast. Aí o inglês ficou tipo, quê? Aí o menino, breakfast. E eu não tava participando dessa conversa. Eu tava do lado deles, mas eu não estava conversando com eles. E aí o menino repetiu umas 4 vezes, 5 vezes, breakfast. E aí, depois da 5ª vez que o inglês ficou tipo, não tenho noção do que você tá falando, eu intervi e falei breakfast. Só que assim, cara, uma coisa muito pequena, e não é que mudaria o contexto, como se ele estivesse falando outra coisa. Ele literalmente estava falando breakfast, que significa quebrar o jejum. Mesmo que não tivesse certo, faz sentido no contexto que ele tá falando. A 4ª coisa que me irrita na Inglaterra é que é tudo feito por correio. Então se você precisa tirar uma identidade, tipo a carteira de motorista, você precisa ir no correio, pegar o papel, preencher, enviar no correio, eles vão te responder por correio. Se tiver algum erro, você vai ter que voltar no correio, fazer tudo pelo correio, e a palavra correio já me cansou só dessa frase. Tudo é feito pelo post office, você tem que ir presencialmente lá pra fazer tudo, não existe coisas virtuais, é um saco. E antes de eu falar a última coisa que me irrita da Inglaterra, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu joinha se você estiver gostando do vídeo, deixa nos comentários o que você gostaria de ver por aqui, o que você acha da Inglaterra, se você também ficaria estressada com essas coisas, ou sou só eu que sou doida mesmo. E a 5ª coisa é que viajar dentro da Inglaterra, pegar trem na Inglaterra, por exemplo, é muito caro, muito caro. Então às vezes você vai pegar um trem de uma distância que seria 1 hora, 1h30, e você paga mais caro do que comprar um voo pra Itália. Não estou brincando mesmo. Pra ir da cidade que eu morava pra Birmingham, que dava 40 minutos de carro, que dava 1h30 de trem, menos do que isso, eu tinha que pagar quase 30 libras pra fazer isso. E pra sair de Birmingham e vir pra Milão, às vezes você acha passagem por 20, então não faz sentido nenhum você pagar mais caro pra viajar dentro do próprio país do que viajar fora, enfim. E
como eu roubei na Itália também, eu vou roubar aqui. Então eu vou fazer um 5.5. Falando em viagens, outra coisa que me irrita muito na Inglaterra é o Brexit. Então, não é que me irrite na Inglaterra, mas o fato de que eles fizeram o Brexit e que eles saíram da União Europeia. Agora, quem tem passaporte europeu não pode morar na Inglaterra com tanta facilidade quanto antes. E outra coisa, mesmo se você queira entrar na Inglaterra só pra viajar, você tem que passar por todo o trâmite de imigração, escanear passaporte, ou falar com a polícia lá em lugar que não tem o negócio de escanear passaporte. Você perde o maior tempo pra ir, porque tem que passar pra imigração, e depois pra voltar, porque tem que passar na imigração também. E tipo, tudo são 2 vezes quando você vai viajar. Então, por exemplo, se eu estiver saindo da Itália e indo pra Inglaterra, eu tenho que passar pelo controle de passaporte aqui na Itália, pra dar a baixa da saída. E aí, quando eu chego na Inglaterra, eu tenho que passar pelo controle de passaporte de novo pra dar a entrada na Inglaterra. E aí, quando eu voltar, é o caminho inverso. Pra quem não sabe, se você tá viajando dentro da União Europeia, especialmente dentro do acordo Schengen, né, Schengen, não sei pronunciar isso, você não tem controle de passaporte, as fronteiras são livres. Então, você sai do avião e você sai do aeroporto. Não precisa ficar fazendo fila pra passar pelo controle de passaporte. Então, isso é uma coisa que eu também me irrito com a Inglaterra. E é isso! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!